Bom dia, um feliz sábado. Estou aqui de volta. Que Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês compartilhem a nossa live com outras pessoas e vamos falar aqui sobre síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, depressão, traumas religiosos. Psicanalista clínico, Dr. Nelson Alves de Andrade. Deixa eu mostrar aqui a minha capa que eu fiz para vocês. A síndrome do pensamento acelerado. Compartilhem com outras pessoas e vamos estar comentando sobre este assunto. A síndrome do pensamento acelerado, SPA, é um termo não clínico, ou seja, não aparece oficialmente nos manuais diagnósticos como DSM-5 ou CID-11, mas é muito usado na psicologia e psiquiatria para descrever um padrão comum de sofrimento mental nos dias atuais. A chamada síndrome do pensamento acelerado, embora não reconhecida como categoria diagnóstica formal, descreve um conjunto de manifestações cognitivas amplamente discutidas na literatura psicológica. A contemporaneidade tem sido marcada por um ritmo de vida cada vez mais acelerado, caracterizado por excesso de informações, demandas constantes de produtividade e estímulos contínuos que impactam diretamente o funcionamento psíquico. Nesse contexto, observa-se o crescimento de quadros de sofrimento mental que estão associados a dificuldades de aceleração cognitiva, entre os quais se destaca o chamado Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, embora não seja realmente não seja reconhecida formalmente como um diagnóstico nos principais manuais classificatórios da pesquisa. A SPA tem sido amplamente discutida na literatura psicológica e clínica, que descreve um padrão recorrente da hiperatividade mental, caracterizado por fluxo contínuo e acelerado dos pensamentos, dificultando assim a concentração, exaustão emocional e prejuízos significativos na qualidade de vida. A síndrome do pensamento acelerado manifesta-se, sobretudo, como expressão de condições subjacentes, tais como transtorno de ansiedade, quadros depressivos, estresse crônico e experiências traumáticas, incluindo aquelas de natureza religiosa e espiritual. A mente, submetida a estados prolongados de alerta, passa a operar em regime de hipervigilância, comprometendo o descanso psíquico, o equilíbrio emocional e a capacidade de autorregulação. Assim, o pensamento... Desculpem. Assim, o pensamento acelerado deixa de ser um recurso adaptativo e torna-se um fator de adoecimento. Diante disso, torna-se relevante compreender a SPA não apenas como um fenômeno cognitivo isolado, mas como um indicador de sofrimento
psíquico multifatorial, atravessado por aspectos emocionais, sociais, culturais e espirituais. A análise desse tema contribui para uma abordagem mais humanizada de saúde mental, ampliando as possibilidades de prevenção, avaliação clínica e intervenção terapêutica, especialmente nos contextos nos quais a culpa, o medo e a autoexigência excessiva desempenham um papel central na manutenção do adoecimento psíquico. Vamos seguindo aí a nossa live. Deixa eu pegar uma água aqui. E vocês compartilhem aí com outras pessoas, porque é um assunto muito interessante, é um artigo científico que eu preparei pensando em vocês, pensando nas pessoas e assim transmitir o nosso conhecimento e a nossa ajuda. Vamos explicar isso de forma clara e direta. O que é síndrome do pensamento acelerado? É uma condição marcada por excesso de pensamentos, ideias que surgem rapidamente de forma contínua e difícil de controlar, causando cansaço mental, ansiedade e sofrimento emocional. Na realidade, a mente não desliga. Eu lembro-me das aulas que eu assisti na minha especialização em neuropsicopedagogia. E o Dr. Augusto Cury fala muito bem sobre esse assunto. Vejamos os principais sintomas: pensamentos constantes e rápidos, dificuldade de concentração, sensação de mente cansada mesmo sem esforço físico, ansiedade frequente, irritabilidade, dificuldade para relaxar, insônia ou sono não reparador, preocupação excessiva com o futuro, autocrítica intensa, sensação de que está sempre atrasado ou devendo algo. Então vejam que aqui são vários sintomas, várias características, esses sintomas aí presentes, eu já passei por isso aí. De repente o pensamento acelerado não para, você não consegue dormir direito, realmente não é fácil. Não sei se alguém aí está se identificando com essa situação. As principais causas, observem: estresse crônico, excesso de informação, redes sociais, celular, notícias, porque hoje nós estamos cheios de informações, né? Pressão por desempenho e produtividade, ansiedade não tratada, traços de perfeccionismo, traumas emocionais e também ambientes religiosos ou social baseado em culpa, medo e cobrança constante, muito relatado em clínica. Esse ambiente religioso aí, eu já fiz várias lives falando sobre essas situações, sobre essa cobrança religiosa, sobre esse legalismo religioso que as pessoas exigem dos fiéis, aquilo que eles mesmos não podem carregar, não podem fazer, exigem dos outros. Isso traz um trauma religioso muito forte na vida da pessoa. Eu fiz uma live ontem falando sobre traumas na religião, e esse sentimento de culpa a pessoa carrega, porque de repente fala: você pecou, você desobedeceu, você agora vai ser disciplinado, vai ser excluído. Isso é um problema muito sério. Relação com outras condições. A SPA não é um diagnóstico isolado, mas pode estar associado a transtorno de ansiedade, depressão, burnout e transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC.
transtorno bipolar, em alguns casos, deve ser investigado. E muito importante aqui, o pensamento acelerado não é o mesmo que inteligência elevada ou criatividade. Muito obrigado aí a vocês que estão entrando, que estão curtindo. Já temos 1000 coraçõezinhos aí, podem aumentar isso aí. Consequência se não for tratada. Exaustão emocional, queda de rendimento profissional ou acadêmico, problemas de memória, isolamento social, crises de ansiedade, agravamento de quadros depressivos. Vejam que realmente não é algo fácil. Tratamento e manejo, psicoterapia, especialmente TCC e terapias integrativas, organização de rotina mental, redução de estímulos digitais, técnicas de respiração e atenção plena, atividade física regular, higiene do sono, em alguns casos, avaliação psiquiátrica para medicação. Jair Pedroso, a paz do Senhor, querido. Uma frase clínica muito importante. Não é a quantidade de pensamentos que adoece a mente, mas a falta de silêncio interior. Vejamos sobre a SPA e a ansiedade. A ansiedade é o terreno mais comum onde o pensamento acelerado cresce. E como acontece aí essa conexão? A ansiedade antecipa ameaças. A mente entra em estado de alerta constante. E os pensamentos ficam repetitivos, catastróficos e incontroláveis. A SPA funciona como um motor mental da ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais pensamentos, mais ansiedade, torna-se então um ciclo vicioso. Porque a ansiedade leva-nos a nos preocuparmos antes que o problema aconteça. Por exemplo, alguém foi trabalhar, sabemos que chega 10 horas da noite, chegou às 10 horas, a pessoa não chegou, então eu fico ansioso. O que aconteceu? Será que aconteceu algum desastre? Será que aconteceu alguma coisa? Fica sofrendo antecipadamente. Porque de repente houve um problema, houve um atraso no trânsito, tal, ou uma outra situação, e eu vou sofrendo antecipadamente. Isso acontece no quadro de uma pessoa ansiosa. Exemplo clínico: e se der errado? E se Deus me rejeitar? E se eu falhar de novo? O corpo reage como se o perigo fosse real, mesmo sendo apenas mental. Há uma reação realmente no organismo, há uma resposta para o organismo. Vejamos a SPA e depressão. Na depressão, o pensamento acelerado não é eufórico, é acusador. As características: dominação constante sobre erros passados, a pessoa fica voltando ao passado e culpando-se, não se perdoa, culpa excessiva, autodesvalorização, sensação de inutilidade espiritual, emocional ou pessoal. Isto é, a pessoa não se valoriza. Ela se olha no espelho e se acha horrorosa, se acha feia. Quando deveria ser o contrário, olhar-se no espelho e agradecer a Deus. Nossa, eu sou essa pessoa maravilhosa, essa pessoa linda. Ter uma autoestima, ok? Aqui a mente acelera para trás, revivendo dores. E os resultados é um cansaço extremo, muito forte, perda de esperança, sensação de que nunca será suficiente. Porque a pessoa está em um ciclo vicioso de estresse, de esgotamento, de culpa religiosa, sentimentos religiosos, rejeição no ambiente da igreja ou outros ambientes. Então ela sente-se uma pessoa desvalorizada. Vejamos aqui o SPA e traumas religiosos. Esse ponto é crucial e é pouquíssimo falado.
O que são traumas religiosos? São feridas emocionais causadas por doutrinas baseadas no medo. Em algumas lives que eu já fiz aqui sobre esse assunto, eu mostrei que o líder, o pastor, fica inculcando medo na mente das pessoas, em vez de pregar o grande, santo, infalível, misericordioso amor de Deus sobre as pessoas. Porque a religião, em vez de muitas vezes trazer a pessoa para próximo de Deus, afasta a pessoa de Deus. A palavra religião significa religar, mas nem sempre está havendo aí esse ligamento. Muito pelo contrário, há discriminação, há exclusão. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi, que eu convivi, que eu convivo cada dia, cada momento. Portanto, as lives que eu faço, sempre estou batendo nessa tecla, para que as pessoas que estão me assistindo, elas possam não somente autocurar-se, mas levar essa mensagem para outras pessoas. Pregações de condenação constante, nós observamos muitas vezes nos sermões que são pregados somente chicotando as pessoas, somente condenando as pessoas. Uso de culpa como ferramenta de controle, espiritualidade que invalida emoções humanas, líderes autoritários ou abusivos. Então, muitas vezes vivemos diante de uma liderança que eles têm o poder nas mãos, eles fazem o que eles bem entendem, o que bem querem, e o membro daquela comunidade não tem vez nem voto, não pode falar, porque se falar ele é criticado, ele é expulso daquela comunidade. Estou falando daquilo que eu conheço, do ambiente que eu convivi e convivo. O que eu não concordo. Como o trauma religioso acelera os pensamentos? Medo constante de errar ou pecar. Gente, quem é que não erra? Quem é que não peca? Nós somos seres humanos. Hipervigilância moral, autopoliciamento mental, confusão entre consciência e acusação, e a mente nunca descansa, porque se eu parar, posso estar desagradando a Deus. Isso gera ansiedade espiritual. Vocês estão gostando, né, gente? Os corações estão aumentando aí. Isso gera ansiedade espiritual, uma depressão silenciosa, crises de fé e sensação de abandono divino, porque a pessoa é tão chicotada, é tão maltratada, que ela pensa, Deus não me quer, Deus me abandonou, enquanto eu abro um parênteses aqui dizendo que Deus não abandona ninguém. Deus ama todas as pessoas. O plano de Deus é para todos, a salvação é para todos, o perdão é para todos, desde que eu abra o meu coração. Alguém está dizendo aí, é verdade, muito obrigado, podem comentar. O ciclo do adoecimento, trauma emocional ou religioso. Eu já vivi isso, pessoal. Olha, não foi fácil, foi muito difícil. Ansiedade constante, pensamentos acelerados, depressão, mais pensamentos acelerados, é um ciclo autopunitivo. Oh, que bom, que legal que você está prestando atenção. Vejam bem, é um ciclo autopunitivo porque nós procuramos nos punir e queremos viver um patamar de santidade que não existe. Existe um livro de Watchmani, O Homem Espiritual 1, 2 e 3. Esses livros, eles mostram que a pessoa deve viver uma espiritualidade 100%, e na realidade não existe isso. Onde está o ser humano, há falhas. E todos nós erramos e todos nós pecamos. Vejamos aqui o caminho da cura. Psicológicos, psicoterapia com abordagem de trauma, ressignificação de crenças disfuncionais, aprender a pensar sem se acusar. E espirituais saudáveis, separar Deus da imagem distorcida do que foi ensinada. Porque Deus não está naquele ensino, Deus não está naquele negócio. Reconstruir uma fé baseada em graça e não em medo. O que significa graça? Graça é favor imerecido. Graça é a atuação de Deus
onde há o pecado, onde há o erro. Eu não mereço, você não merece. Tem até um hino que diz: eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. O que eu sei que eu deveria morrer, mesmo assim ele me abraçou. Então vejam bem, o que é que Deus viu em nós? Nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, somos produto, feitura das suas mãos, semelhança, imagem e semelhança de Deus. Isso é o que Deus vê em nós. E o homem vê em nós erros, não perdoa o passado da pessoa, coloca a pessoa de banco. Eu estou falando aqui em termos de igreja. Eu já dirigi a igreja há muito tempo, já fui pastor no país e fora do país. Eu sei muito bem como as coisas elas acontecem, e quem está falando aqui é uma pessoa que já passou por essas situações. Aí nós temos aí um silêncio, uma contemplação e descanso espiritual. Espiritualmente saudável acalma a mente, e religiosidade adoecida acelera. Essa religiosidade é justamente esses grupos religiosos que criam regras, o estatuto da igreja. Está lá escrito no livro, está lá escrito em uma ata, e não pode fugir disso aí. Parece não, eles têm o estatuto acima da Bíblia, porque a Bíblia diz uma coisa, o estatuto diz outra coisa, e nós temos que obedecer o estatuto. Frase terapêutica e pastoral: Deus não fala na velocidade da culpa, mas no ritmo da paz. Ele veio para nos dar paz, ele veio para nos dar alegria, ele veio para nos dar poder, ele veio para que nós vivamos uma vida abundante, vivamos uma vida de harmonia. Muito obrigado aí, gente, os coraçõezinhos tem 1.600. Vejamos aqui as considerações finais. Isso aqui é um artigo científico, tá? A síndrome do pensamento acelerado, SPA, revela-se como um fenômeno cada vez mais presente na sociedade contemporânea, refletindo os impactos no estilo de vida, e esse estilo é um estilo de vida acelerado, da sobrecarga informacional e das múltiplas exigências emocionais impostas aos indivíduos. Ainda que não se configure como um diagnóstico formal nos manuais classificatórios, a SPA constitui um importante indicador de sofrimento psíquico, por estar frequentemente associada a transtornos de ansiedade, quadros depressivos, estresse crônico e experiências traumáticas, incluindo aquelas de natureza religiosa, que são fortíssimas. Os achados discutidos ao longo deste trabalho evidenciam que o pensamento acelerado não deve ser compreendido de forma isolada, jamais, mas como resultado de um conjunto de fatores biopsicossociais e espirituais que interagem de maneira complexa. A persistência desse padrão cognitivo compromete o bem-estar emocional, a qualidade do sono, a capacidade de concentração e a saúde mental como um todo, podendo evoluir para quadros mais graves quando não reconhecido adequadamente, né? Quando não reconhecida e adequadamente manejada. Dessa forma, destaca-se a importância de abordagens terapêuticas integradas que consideram não apenas a redução dos sintomas, mas também a ressignificação de crenças disfuncionais
a elaboração de experiências traumáticas e o fortalecimento de estratégias de autorregulação emocional. Intervenções psicoterapêuticas aliadas à prática de cuidado com a saúde mental, que é algo muito importante, e, quando necessário, ao acompanhamento psiquiátrico, mostram-se fundamentais para a promoção do equilíbrio psíquico e prevenção do adoecimento. Por fim, compreender a síndrome do pensamento acelerado como um sinal de alerta para o excesso de exigências internas e externas permite ampliar o quadro clínico e humanizar as práticas de cuidado. Promover espaços de escuta, desaceleração e construção de sentido constitui um caminho essencial para restaurar a saúde mental, favorecer o autoconhecimento e possibilitar uma relação mais saudável do indivíduo consigo mesmo, com o outro e, quando pertinente, com sua dimensão espiritual. Então vejam bem, aqui eu cheguei às considerações finais. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado, e gostaram porque eu tenho aí 1.600 coraçõezinhos, e eu fiz essa pesquisa usando vários livros, vários sites. Eu tenho aqui as referências teóricas sobre a síndrome do pensamento acelerado, tenho várias sobre o estresse, a exaustão mental, sobre a depressão, sobre o aceleramento mental e contemporâneo. Então, são várias referências aqui consultadas. E uma observação muito importante, uma observação acadêmica, é que, embora o termo SPA seja popularizado por Augusto Cury, ele deve ser tratado como conceito descritivo clínico e não como diagnóstico formal, sendo fundamental dialogar com autores clássicos da psicologia e psiquiatria para sustentação científica. Então vejam bem, com isso aqui eu quero dar aí os meus agradecimentos a todos vocês que participaram. E se de repente estão passando por uma situação semelhante, que vocês procurem ajuda, ajuda psicológica, terapêutica. A psicanálise ajuda muito sobre isso. Eu sou psicanalista clínico. Isso ajuda bastante. Essa síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, depressão e traumas religiosos são temas realmente estudados, temas que nós devemos pensar muito. E quando eu vou para o lado religioso, eu falo com muito conhecimento de causa, porque convivi no ambiente, vivo no ambiente, sei o que é isso, tentando às vezes mudar algumas situações. E essas coisas não são faladas na igreja, nunca eu ouvi, eu mesmo também nunca falei, porque eu não tinha esse conhecimento. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse conhecimento, eu tenho a minha formação aí em psicanalista clínico, eu tenho a minha formação em neuropsicopedagogia, minha especialização em outras áreas, em estudos afins, e entendo aí essa parte inclusiva e não exclusiva. E nós precisamos entender o ser humano cada dia, cada momento. E incluir as pessoas e não destruir as pessoas. Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma muito especial, tá? Eu tenho especialização também em educação especial e inclusiva, e nós estudamos muito sobre esses assuntos. Eu continuo estudando, eu estou fazendo mais uma pós
em neuroeducação, e isso ajuda muito o pessoal. Nós precisamos entender, nós precisamos estudar e nos colocarmos nas mãos de Deus, né? Não esquecendo que a ajuda clínica, ela precisa bastante. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Feliz sábado.